Bem, boa tarde. É um prazer estar aqui. Quanto tempo também? Quase mesmo que já fora. 25 minutos. Bem, agradeço a presença de todos. É um prazer estar com meu amigo aqui à mesa, o professor Juliano, o professor Fabiano, o professor Teixeira também, são grandes amigos aqui presentes. Eu vou discutir com vocês uma obra do Chico de Oliveira chamada Crítica à Razão Dualista. E eu coloquei como subtítulo assim: a análise de uma tragédia. Uma tragédia, talvez no sentido grego, em que há um desenrolar de fatos, uma teia, uma trama tecida ao longo do tempo, em que os atores são jogados perante situações que muitas vezes não controlam, certo? Então, a realidade econômica brasileira, ela apresenta esse aspecto trágico, a luta por um desenvolvimento capitalista, né? A partir principalmente dos anos 30, o Crítica à Razão Dualista apresenta esse desenrolar a partir daí, e ele faz a crítica justamente a uma concepção que se forma nesse processo de industrialização, que é uma concepção dualista. A ideia que surgiu em vários momentos do pensamento econômico brasileiro, de que você tem uma dualidade entre o moderno e o atrasado, certo? É como se houvesse e convivessem dois modos de produção distintos: o moderno, modernizado pela indústria, o industrializado, e o não industrializado, aquele que ainda, como se fosse algo assim, ainda não feito, ainda por fazer, ainda não atingido pelas medidas da industrialização e da modernização. Uma modernização capitalista, e como toda modernização capitalista, atrasada, extremamente dolorosa, tendo que condensar e compensar o tempo perdido com enormes contradições e uma enorme aceleração condensada, certo? A grande divergência do Chico de Oliveira, do grande intelectual Chico de Oliveira, é com a CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina, que desenvolveu, a partir de dois pilares fundamentais, o Raul Preves e o Celso Furtado, desenvolveu uma análise sobre a estrutura da economia latino-americana, como sendo algo que precisava superar a sua fase agrária exportadora e assumir uma característica estrutural de indústria, de economia industrial. Centrais, essas duas estruturas do pensamento dele, como centrais para a construção de uma sociedade moderna e industrial. A gente tem que ressaltar que o Celso Furtado acaba fazendo dissertação desse processo. Bem, movimento desconcertante que o Chico de Oliveira faz. Ele diz, só nessa análise do mercado de trabalho. Primeiro, quase cai. Primeiro, os trabalhadores especializados saíram perdendo, porque você cria um salário mínimo base. Aqueles trabalhadores que tinham maior capacidade técnica acabaram sendo submetidos a esse nivelador por baixo do mercado de trabalho. Então, os ganhos de produtividade que eles apresentavam não puderam ser absorvidos por eles, foram absorvidos pelo capital. O segundo aspecto é que isso acaba nivelando para que as camadas trabalhadoras que se formavam assalariadas, agora urbanas, vindas do campo,
encontrasse ali um patamar de subsistência que não permitia o conflito, certo? Elas vinham atraídas, expulsas do campo e atraídas pelo mundo urbano, pelo assalariamento urbano, encontram uma definição de salário que as manteve sem capacidade de luta e de organização para reivindicar a sua superação. O salário mínimo é estabelecido como elemento de subsistência, ou seja, ele não é algo redistribuidor de renda. Para o Chico de Oliveira, esse salário, em todos os momentos, não houve nenhum elemento de questionamento de que o salário mínimo era de subsistência. A ideia de que os ganhos de capital seriam apropriados pela classe trabalhadora, porque você fixa um salário base, para ele não se incorporava, não era factível. Na verdade, ele diz inclusive assim, mesmo que você afirme que empiricamente era preciso provar, ele diz, não, mas aí você pode ver que não houve crises do capital que justificassem a inexistência da acumulação, certo? A existência da acumulação, as imensas taxas de acumulação promovidas no capitalismo brasileiro comprovam que os salários estavam no nível de subsistência e estavam permitindo uma enorme apropriação por parte e acumulação do capital. Essa é uma análise interessante. Aquele salário que aparece, o salário mínimo e a legislação trabalhista que aparecem como vantagens dos trabalhadores, o Chico de Oliveira enxerga como parte fundamental da formação do capital no Brasil. Segundo, aí um tema mais importante, que é o que eu quero discutir com vocês. O debate e a separação dele em relação a essa divisão dual entre moderno e atrasado. Isso aparece, como eu já disse, apareceu na CEPAL, depois apareceu, se eu não me engano, no Pastore, né? Aquela história da Belíndia, que o Brasil era uma mistura de Bélgica e Índia. Um pensamento muito comum, surgido na intelectualidade paulista, confrontando como se fossem dois Brasis, um atrasado e um moderno, um Brasil Bélgica e um Brasil Índia. Aí o Chico de Oliveira nos promove outra vertigem, é quase uma vertigem, quando ele diz, não é assim. Na verdade, as duas estruturas são absolutamente indissociáveis. Você não tem um país atrasado e um país moderno. Os dois são parte desse capital que se forma no Brasil, desse processo de capitalismo brasileiro, e uma estrutura é complementar a outra. Ele passa, inclusive, a analisar o fato do que hoje nós chamamos de precarização do trabalho, que nos anos 70 era discutido essencialmente como trabalho informal. O trabalho informal... O trabalho informal é o elemento central, um dos elementos centrais no mundo urbano para a comercialização dos produtos industriais. A existência de um setor de serviços comerciais, aí ele diz, esse setor de serviços, né, a partir de uma divisão primário, secundário e terciário, precisa ser decomposto, precisa ser compreendido. Esse setor comercial no Brasil, um setor de camelôs, de vendedores ambulantes, está perfeitamente integrado a uma estrutura industrial nascente. É uma estrutura industrial que não está oposta a essas formas de trabalho que nós chamaríamos hoje de trabalhos precários, né? Os dois se complementam, sabe? A própria estrutura agrária, aí é outro drible fundamental, fazendo analogia de novo com o futebol, né? Um drible fundamental que uma genialidade do Chico de Oliveira, ao dizer, e esse é um tema muito caro à discussão e ao debate da formação econômica do Brasil, em que
a estrutura agrária se integra à estrutura industrial. Por isso que muitas vezes se cobra, por que Getúlio Vargas não fez uma reforma agrária? Por que a reforma agrária, uma das tarefas da Revolução Burguesa, não foi implementada no Brasil, né? Aí o Chico de Oliveira vai dizer, não, na verdade, não poderia, dentro do capitalismo que surge, não poderia ser diferente. Você tem uma estrutura agrária com latifúndio, você tem ao mesmo tempo uma forma de exploração extraordinária sobre famílias agricultoras que produzem para as cidades, mas que alimentam com sua renda extraordinária, alimentam o setor latifundiário, certo? Então não é aquela renda do meeiro dando parte da sua produção para o dono da terra, não é uma estrutura pré-capitalista, não é uma forma pré-capitalista de existência no Brasil, não é uma estrutura feudal, como chegou há algum tempo a pensar a intelectualidade brasileira, não é uma estrutura feudal perdida no capitalismo, é uma estrutura integrada ao capitalismo, é uma integração, a integração entre essas formas de exploração intensas do trabalho agrário, de uma agricultura camponesa que precisa pagar a sua renda extra, o seu excedente precisa ser caminhado para a estrutura latifundiária. E ele chega a dizer que em certo momento, mesmo no estado de São Paulo, a estrutura agrária chamada atrasada é mais produtiva do que a estrutura agrária tecnificada, com tratores, com fertilizantes, né? Certo? A estrutura agrária, nesse período, acaba sendo uma enorme fonte de rendimentos que abastece o setor latifundiário e, ao mesmo tempo, abastece o setor industrial, certo? E que, pelo baixo preço dos produtos agrícolas, consegue manter rebaixados os salários urbanos industriais. Está claro? Outro aspecto interessantíssimo sobre isso é que ele faz aquela análise clássica que diz que é importantíssima, inclusive, para entender o desenvolvimento, ou na verdade o abandono industrial do Nordeste, com a existência de um Estado que, por meio de taxas de juros mais baixas ou negativas para o capital industrial, permite dirigir o excedente que se forma na estrutura agrária exportadora para esses setores industriais. Essa é uma coisa fundamental, que mostra por que a industrialização se concentra na região sudeste, principalmente em São Paulo, porque há uma estrutura do Estado, o Estado entra como um elemento fortalecedor do capital industrial, através de política cambial e de juros, que desindustrializa o restante das regiões brasileiras para concentrar a produção industrial nesse setor, nessa região, nessa estrutura espacial que é o sudeste brasileiro. Então o Estado é usado desde o governo Vargas como um mecanismo que subtrai os dólares ou libras que são recebidos das exportações agrárias, e com essa absorção permite importar máquinas mais baratas para o setor industrial, ou seja, o excedente que se forma na agricultura é apropriado pelo setor industrial na medida em que pode importar máquinas, e ao mesmo tempo permite taxas de juros mais baixas para a industrialização. Isso, inclusive, coloca em xeque a própria afirmação do Celso Furtado de que o Brasil deveria ter assumido uma estrutura industrial com máquinas não tão avançadas, né? com uma tecnologia mais baixa que pudesse ser maior absorvedora de mão de obra. Mas para o Chico de Oliveira isso não era possível, porque na medida em que se dá a importação das máquinas, ela já vem com esse mecanismo
de máquinas mais avançadas, de imensos ganhos de produtividade. O trabalhador, a trabalhadora se tornam mais produtivos porque as máquinas são mais avançadas e permite uma maior taxa de acumulação do capital. E aí entra um fenômeno fundamental que liga o tema dos salários ao tema das máquinas. Quer dizer, a produtividade das camadas trabalhadoras é muito alta. Mas para quem vender? Certo? A estrutura industrial, então, pela sua capacidade de produção já em larga escala, mas é um mercado reduzido, poderia entrar em colapso. Mas aí isso explica que a possibilidade de transformar essa mais-valia extraída dos trabalhadores em lucros absorvidos pelo capital possa ser feito por meio dos preços altos, um processo inflacionário que se mantém ativo como um dos instrumentos de acumulação intensa de capital. A inflação foi atribuída por outros autores a altos níveis salariais que os governos chamados populistas teriam permitido. O Chico de Oliveira está dizendo, não, o processo inflacionário não está ligado a isso. Por quê? Porque os salários são de subsistência. O processo inflacionário está ligado a uma estrutura industrial já concentrada, com enorme capacidade de produção, que mantém sua capacidade ociosa para que ela possa absorver das camadas médias um capital que se forma por meio das vendas comerciais restritas, certo? Então, só uma pequena obra extremamente curta, né? Poucas páginas, você tem uma série de elementos absolutamente surpreendentes. E aí é que eu quero interligar o Chico de Oliveira à nossa realidade. Ele já faz essa interligação, óbvio, mas a nossa realidade, enquanto capital mundial. Eu estava conversando com o professor Teixeira, o professor Fabiano, né, que eu disse que ia fazer uma conexão com o capitalismo atual. A minha leitura atual do capitalismo não é a do capitalismo concorrencial. Eu tenho estudado as corporações há um bom tempo. Então, o capitalismo não nasce exatamente concorrencial, ele tem os momentos iniciais, mas ele se torna rapidamente um capital mercantil, um mercantilismo, e o mercantilismo é estabelecido pelo controle corporativo sobre certos setores de produção. O maior exemplo disso é o colbertismo na França, mas também você tem o pombalismo em Portugal, você tem na Rússia expressões disso, você tem na Suécia expressões disso, né? Então, o mercantilismo é uma parte importante do início do capitalismo, é a construção do Estado e do capital interligados. Então, essas duas estruturas, Estado e capital, são estruturas indissociáveis. A ideia, como esses neoliberais afirmam, ou grupos de direita, a ideia de que o capital e o Estado se contrapõem é um absoluto desconhecimento e incapacidade de entender o funcionamento do capitalismo. Então, o Estado é capital, certo? O Estado é essa organização do capital no começo, e é uma estrutura corporativa. As duas revoluções que questionaram esse aspecto, seja a Revolução Inglesa do século XVII ou a Revolução Americana do século XVIII, né? Bem mais a Revolução Americana do século XVIII, a chamada Guerra de Independência, onde se estabelece uma legislação que busca coibir as corporações e manter um capitalismo concorrencial nos Estados Unidos, e que onde há corporações como fornecimento de água ou de luz, iluminação pública, há uma enorme ingerência do Estado e da comunidade para impedir que as corporações acumulem além do necessário e voltem a estabelecer poderes como o do Império Britânico tinha sobre as colônias americanas. Então há uma desconfiança com as corporações. Essa desconfiança vem por água abaixo, quando em 1890 a Suprema Corte Americana passa a decidir
que as corporações podem competir juridicamente com as comunidades e vencer as comunidades em tribunais. Um julgamento clássico do direito americano em 1890. Aí isso me leva a questionar, sim, esse processo do crescimento das corporações a princípio se dá como impérios nacionais industriais, descritos nas obras sobre o imperialismo, mas depois como empresas multinacionais, como empresas transnacionais e finalmente como corporações em larga escala a partir da quebra do padrão ouro em 1971. Certo? Isso me leva a questionar se o começo do capital é corporativo e estatal, né? E se a parte que segue dos anos 70 em diante é corporativa e estatal, e domínio estatal. Na verdade, só há um interregno que é muito restrito, competitivo. Porque do ponto de vista internacional, o que é o Império Britânico, senão um enorme esforço militar para manter a Companhia das Índias? O que é o capital britânico pelo mundo, senão também uma expressão do Império Britânico nas suas mais completas dimensões? Isso com todas as implicações coloniais e políticas: a violência, o genocídio, o eurocentrismo, o racismo, né? A destruição dos conhecimentos, a destruição da natureza. Então, o capitalismo, na verdade, ao se afastar da concorrência entre empresas, aquele velho sonho, né, o Teixeira vai discutir amanhã o Adam Smith lá no Jardins da Leitura, né? O velho sonho do Adam Smith de que a concorrência entre pequenos negócios levará ao rebaixamento do preço dos produtos e isso beneficiará a todos com o progresso, porque um operário inglês pode consumir mais hoje em dia do que um rei à frente de 10.000 selvagens nus, ele diz assim. Certo? Então o capitalismo trará a expansão do consumo, a redução dos preços e a redução das taxas de lucro. O Adam Smith já começa a discutir a redução das taxas de lucro. Ele fala que a ida do capital para as colônias é para aumentar a sua taxa de lucro. Isso em David Ricardo vai aparecer também, só que o David Ricardo apresenta a solução do aumento da taxa de lucro, não na ida para as colônias, mas na expansão, na especialização dos países em vantagens comparativas, ou seja, um país se torna industrial, o outro vai produzir café, o outro vai produzir vinho, e por eles serem especializados e os melhores naquele, vão obter os frutos do excedente. Mas ele já via a possibilidade da queda da taxa de lucro. Num esquema famoso que ele monta chamado os lotes de terra. E o Marx vai dizer, não, essa é a tendência do capitalismo. A tendência do capitalismo é uma queda da taxa de lucro ao longo do tempo. Não é o do montante do lucro, é da taxa de lucro, certo? Do percentual de lucro a cada objeto. Então há uma tendência da queda da taxa de lucro. Mas logo em seguida ele diz, o capital instaura 6 para combater essa queda da taxa de lucro. Eu nunca acerto as 6 todas, certo? Eu vou tentar dizer algumas aqui que eu nunca me lembro das 6. Um é aumento da exploração sobre a força de trabalho. Tá? Né? Aí ele vai dizer assim, superpopulação relativa, ou seja, exército de reserva, que é o que o Chico de Oliveira discute o tempo todo na crítica à razão dualista, a existência de um exército industrial de reserva, né? E ele discutiu nos salários essa ideia do rebaixamento dos salários, aumento do comércio mundial, aumento do mercado de ações. Aí começa a falhar. Queda do valor do capital constante, ou seja, matérias-primas e máquinas, tal, e tem um sexto elemento que eu não lembro, certo? Eu acho que até é algo semelhante ao aumento da exploração da força.
É aumento da exploração da força de trabalho e redução do salário. Redução do salário. Então são esses 6 fatores. Esses 6 fatores, esses 6 fatores combinados demonstram que o capital não é uma estrutura que se forma moderna e modernizante e que não sobrevive com as contradições, onde somente nos países subdesenvolvidos ou dependentes, aí vem a crítica do Chico de Oliveira à teoria da dependência, nesses países se concentra o atrasado. Não, o capital é essa combinação. O moderno é a enorme exploração das camadas trabalhadoras. Isso não é um elemento atrasado. Não é um elemento atrasado que você tenha, por exemplo, acumulação primitiva e roubo de terras, certo? Ataque a nações indígenas. Há uma escritora indiana, Arundhati Roy, ela tem um livro de literatura chamado Deus das Pequenas Coisas, mas um livro dela chamado Capitalismo, uma história fantasma, em que ela mostra a expropriação de camponeses pobres, hindus, em larga escala pelo capital ainda hoje, formando uma estrutura incrível, que é as cidades indianas já são superpovoadas, certo? Já há uma explosão demográfica extraordinária. Os camponeses são expulsos, vão para as cidades, a polícia não deixa os camponeses entrarem nas cidades. Então, ao lado das cidades, daquelas mega estruturas de metrópoles, se forma um cinturão de barracas, que não tem mais entre mundos, eu diria, intermundos, entre o mundo urbano e o mundo rural. É aí onde se dá o maior índice de suicídios que existe. Você pode dizer que essa é uma estrutura atrasada? Não, é uma estrutura moderna. É o capital moderno. Então, o Chico de Oliveira nos prepara para entender o capital de uma outra forma. A forma em que o moderno e atrasado não existem. O capital não é essa estrutura humanitária de elevação paulatina da renda que vai beneficiar a todos em algum momento, que vai permitir um consumo e um salário maiores ao longo do tempo. Não, o capital não é isso. O capital é a construção de uma estrutura contraditória, de miséria, sobrevivendo ao lado de extrema riqueza. E é nesses termos que o Marx trata no livro Capital, volume 1, no livro 1. O capítulo da jornada de trabalho é a expressão nítida da miséria no mundo britânico, no mundo industrial britânico, em Liverpool, em Manchester, né? A expressão clara do que o capital é a produção da miséria, ao lado da produção imensa de riqueza. Não é a estrutura atrasada em uma moderna. O Marx trata ali com a própria configuração do capital. E nesse sentido, o Chico de Oliveira trata também a estrutura atrasada, a estrutura agrária, supostamente atrasada, como parte dessa constituição do capital, dessa extração de mais-valia, dessa extração de excedente. Então essa é a originalidade do Chico, e ela nos dá uma capacidade de interpretação do capitalismo que é absolutamente nova, ou antiga, se nós pegarmos o Marx, né? Que é o capital não vai produzir o desenvolvimento, o capital não vai produzir uma estrutura mais humana, o capital não vai produzir democracia. Hoje na Europa, aquele ex-ministro das finanças grego, Yannis Varoufakis, né, no livro Minotauro Global, ou então o Joseph Stiglitz, o americano, sobre poder, pessoas e lucros, ou ainda quem mais? Pessoas surpresas porque a democracia morreu.
nasceu morta, natimorta, né? E ela sobreviveu, na verdade, com um interstício muito pequeno do capitalismo, tanto no espaço como no tempo. A verdadeira estrutura do capitalismo não é a estrutura concorrencial, não é a estrutura defendida pelos revolucionários puritanos de livre concorrência. Os próprios puritanos, ao final da sua revolução, já tinham sido traídos. Entende? Christopher Hill discute muito isso, né? No livro A Derrota da Revolução, The Defeat of Revolution. A ideia de que dois grupos dentro dos puritanos, os niveladores, levelers, e os diggers, os escavadores, os cavadores, já tinham sido derrotados, tinham sido enforcados, tinham sido condenados à morte. Dentro da Revolução Burguesa nascente, que exige esse mecanismo democrático da existência comercial, ali já está derrotada a Revolução, porque não foi possível. A acumulação de capital é uma regra do capitalismo, e aí é que está. Onde há acumulação de capital, não pode haver democracia. Onde há acumulação de capital, não pode haver a expansão dos direitos políticos. Onde há acumulação de capital, não há a possibilidade das pessoas intervirem no processo político, ampliando a sua capacidade de decisão. As corporações não existem para ampliar a capacidade de decisão de ninguém. As corporações são mega estruturas hoje. É um dado que eu sempre cito, de um estudo coordenado por uma professora italiana. Na época, ela estava ensinando na Universidade de Zurique, Instituto Federal de Zurique. Hoje ela está na Universidade de Ancona, na Itália. A professora Stefania Vitale, que mostra um dado impressionante. Esse estudo foi encomendado pelo banco UBS da Suíça. E o estudo diz que 147 corporações controlam 40% da economia mundial. Se você aumenta para 737 corporações, você tem o domínio de 80% da economia mundial. Sem contar, e aí é um quadro impressionante no texto, é um texto de 36 páginas. Quadro em formato de círculo das conexões entre as corporações. Quer dizer, elas não são estruturas separadas, como o Lenin trabalhou lá no imperialismo, fase superior do capitalismo, como se fosse o império do aço, o império... Não. As corporações são hoje uma de levar a todos em sequência. Entende? Então aí nós temos, com o Chico de Oliveira, que se dedicou a uma análise da realidade brasileira de forma inusitada, o capitalismo produz isso, não houve um desvio do capitalismo, o capitalismo produziu aqui no Brasil exatamente o que era para ser, e exatamente o que o capitalismo é em todo o mundo: a existência de uma acumulação de capital concentrada, a existência de superexploração do trabalho. Aí o Raul Mauro Marinho está certo, mas não é só no capitalismo periférico ou no capitalismo dependente. A lógica do capitalismo, aliás, eu participei de uma briga enorme com dois amigos contra o professor Jaime Osório do México e o professor Marcelo Carcanholo. Uma briga imensa, se já havia ou não superexploração descrita na obra O Capital. Aí a gente vai ver, não tem o conceito, mas que tem superexploração, tem, basta ver o capítulo 8º da Jornada de Trabalho. A superexploração não é um fenômeno de países dependentes. E isso está voltando, o capitalismo está voltando a seu leito original. Uma estrutura corporativa, uma estrutura de superexploração, uma estrutura de inexistência. Os liberais acharam que os reis, o controle dos preços, a enorme manutenção de taxas de lucro altas, era um fenômeno de déspotas esclarecidos, do despotismo esclarecido, de um iluminismo autoritário. Não, na verdade é a estrutura central do capitalismo. O resto é minoritário, extremamente minoritário.